Oi, pessoal! Eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez. E eu fico mais feliz ainda que estamos no momento de devocional. As nossas devocionais geralmente são feitas com o livro Bom Dia, da Stormy Martin, e este e outros livros que podem edificar a tua fé cristã estão todos aqui no box de informações com link direto para aquisição. E se você tem gostado dos nossos vídeos, eu já vou pedir que você compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Assim você ajuda o canal a crescer, você abençoa a vida de outras pessoas e você ainda cumpre o ID de Deus na tua vida. Muito obrigada por isso. E o título da nossa devocional é Cuidado com os seus pedidos. E a autora Stormy diz que hoje a gente pode ler 1 Samuel, capítulo 8, e refletir sobre este capítulo inteiro. E em 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 4 a 5, está escrito assim: Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel, em Ramá, e disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Você talvez consiga lembrar momentos em sua vida quando orou por algo que, em retrospecto, poderia ter levado ao desastre. Embora pensemos saber o que é melhor para a nossa vida e nosso futuro, muitas vezes oramos exatamente pelo que nos levaria à destruição. Deus sabe disso. Ele vê o quadro inteiro e deseja que nossas orações se harmonizem com a vontade dele. No caso dos israelitas, conselho algum, nem mesmo as instruções do próprio Senhor, através de Samuel, pôde convencê-los de que oravam erroneamente. O Senhor deu-lhes, afinal, o rei que pediam, embora soubesse que ele se tornaria, na verdade, um fardo para o povo. Hoje você tem o Espírito Santo para guiá-la, até mesmo nas orações. Peça então ao Senhor que sempre a ajude a orar segundo a vontade dele para a sua vida. Busque sabedoria na Bíblia. Ore como fez Jesus no jardim do Getsêmani. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, como está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 42. Deus então trabalhará em seu coração para que você possa aceitar a vontade dele, mesmo que não seja o que você julgava desejar. Que texto, hein, gente? Que texto maravilhoso, hein? Realmente, muitas vezes a gente faz orações e que a gente, olhando para trás, tem coisas que a gente não conseguiu conquistar e a gente pensa assim, nossa, ainda bem que eu não conquistei isso, porque senão eu teria me derrotado aí na vida, né? Se eu tivesse conquistado isso. Quantas coisas você, eu já não oramos que realmente foi isso, assim, a gente não conseguiu, graças a Deus, e por a gente não ter conseguido, a gente se saiu melhor ali na vida, né? Eu vou contar uma coisa que aconteceu na minha vida em relação a essa questão de como Deus coloca no coração da gente e Ele trabalha as coisas que Ele deseja no coração da gente, que muitas vezes são diferentes, batem, né? Confrontam com os nossos desejos. Mas que realmente, se a gente deixar o Espírito Santo agir, Ele vai ali fazer a coisa certa para nós, né? E Ele vai mostrando a longo prazo que realmente aquilo que Ele escolheu era o melhor para nós. Mas antes disso, eu queria que a gente se colocasse ali no lugar de Deus, né? Não é possível, mas a gente consegue ali se colocar como no lugar social, vamos dizer assim. Deus é pai. Muitas de nós somos mães, né? E aí, me desculpa, meninas. Muitas de nós somos mães. E aí, tem aquela coisa assim, o filho quer fazer alguma coisa, né? Por exemplo, pular na cama. A cama alta, o filho tá ali na beiradinha, pulando. Pô, tá gostoso, sabe? A criança tá gostando, tá sentindo aquela emoção de tá ali pulando, brincando, tá rindo, não sei o que. Aí minha mãe, a chata, desce daí, garoto, não sei o que e tal. Por que, gente? Por que que a gente faz isso? Por que que você manda a criança descer? Ela não tá se divertindo? Não tá legal? Não tá gostoso? Não tá rindo? Pô, por que que você manda descer, né? Porque você é mãe, você tá olhando, você tá vendo a situação ampla como um todo e você tá falando, essa criança vai cair daí. Essa criança vai cair daí. E se essa criança cair, ela vai se machucar. Então, você chega já tirando a bênção ali da criança, né? Que a bênção dela naquele momento, o que fazia ela se regozijar, o que fazia ela feliz era pular.
E você já chega tirando isso da criança. Então, o que isso nos mostra, né, sobre Deus? Ele tem a visão ampla, gente, com toda a experiência dele, com tudo que ele sabe, com toda a perfeição dele. Por que a gente sabe que a criança vai cair? Porque a gente tem mais experiência que a criança, que a gente já viu outros caírem, que a gente já viu notícias de jornais. Então, assim, a gente tem um tipo de experiência diferente da criança. A criança tá ali só se regozijando. Então, às vezes você pede uma coisa pra Deus, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de cidade, eu quero casar com tal pessoa, mas você não tá vendo a visão ampla ali do negócio, né? Deus, com toda maturidade, santidade, tudo que ele é, né? Onipresente, onipotente, onisciente, ele olha e fala assim, minha filha, não vai dar bom, não vai dar bom. Então, tem que tomar cuidado com o que a gente ora. Toda vez que a gente for orar por alguma coisa, primeiro a gente tem que pedir o conselho de Deus. Lembra da devocional de ontem? Peça o conselho do Espírito Santo, o conselho de Deus, para o que é melhor para a tua vida. E aí, em seguida, bate lá na palavra, está tudo certo, tá tudo certo. Porque a própria palavra diz que se aparecer um anjo para você e falar alguma coisa, você tem que olhar na palavra se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Então, bate lá na palavra. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então agora eu começo a orar por isso. Mas é só isso? Não. Começou a orar por isso, fala pra Deus. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Ok, meninas? Então assim, tem aí... Desculpa, gente. Tem aí um passo a passo pra gente orar. Mas agora eu quero contar o que aconteceu na minha vida. Eu tava grávida. E assim, eu fui casada por 15 anos e erroneamente eu optei por não ter filhos. Eu digo erroneamente porque eu não conhecia a palavra de Deus verdadeiramente. Mas isso é um assunto para outro momento, né? Por quê? Porque eu queria ter filho numa situação ideal, né? Na minha cabeça, assim, uma situação que fosse ideal. E eu sou professora e uma das coisas que eu tinha como ali, né? Na minha listinha, no meu checklist para ter filho, uma das coisas era ter casa própria e outra das coisas era eu trabalhar num colégio muito bom para que meu filho tivesse uma boa educação. Essa era uma das coisas que estava ali no meu checklist. E aí, o que aconteceu? Eu consegui esse emprego nesse colégio, que era dos meus sonhos, tal, não sei o quê, em 2012. E aí, eu, né, me segurei lá, tudo certinho, fui mostrando o meu trabalho, fui crescendo lá dentro, tudo ok. Quando foi em 2019, a gente falou, talvez seja agora a hora, tal, a criança vai poder estudar aqui, eu já tô, né, arraigada aqui e tal. E aí, a gente resolveu ter filho. E quando a gente resolveu ter filho, eu orava muito por essa criança, né? E Deus nos abençoou, assim, de primeira, até mais rápido do que esperávamos, né? Graças a Deus que ele teve misericórdia da gente, apesar de todo o tempo que a gente renegou, né, ter filho, que a gente demorou, né, pra ter um filho. Ele nos abençoou ali logo e nos deu a nossa filha linda, amada, Alicia, né? E quando eu tava grávida dela, eu orava muito por ela. Orava o tempo inteiro. Só que, gente, a minha realidade sempre foi de escola. Meus pais são professores, eu cresci dentro de escola, né? Então minha realidade sempre foi de escola. E um belo dia, eu tô vendo que Deus tá colocando muitas coisas no meu caminho, assim, de educação domiciliar, e eu nunca cogitei nada disso, nada, mesmo porque não é uma coisa tão ampla assim no Brasil, né? E um belo dia estou eu olhando para um pátio que tem no meu colégio, que é um pátio no colégio onde eu ainda trabalho, que é um pátio lindo, belíssimo. E aí, tô eu olhando aqueles jovens felizes, se divertindo e tal, e aí eu escuto o Espírito Santo falar assim no meu coração. Tá vendo tudo isso? Tô vendo, tô bem feliz que minha filha aqui vai viver tudo isso, né? E aí o Espírito Santo fala assim, então, sua filha não vai viver nada disso, eu tô te chamando pra uma coisa diferente. Gente, eu chorei muito quando eu ouvi aquilo. Eu chorei muito. E aí, eu fui procurar amparo bíblico, eu fui procurar Deus em oração, eu fui procurar o conselho do Espírito Santo e aí eu vi Deus encaminhando todas as coisas. Cada passo que a gente dava era através da iluminação de Deus. E realmente, as coisas têm acontecido desde a minha gravidez dessa forma. A cada passo através da iluminação de Deus. E agora, Deus trabalhou tão forte no meu coração isso, que eu entendo que não só era a vontade dele, como é a vontade dele, como agora se tornou a minha vontade. Então, olha que maravilhoso, como é que Deus é grandioso, né? O que eu queria dizer com isso pra vocês? Que a minha oração, o tempo todo pela minha filha,
era assim de coisas que eu queria pra ela. Que eu queria que ela fosse saudável, que eu queria que ela fosse muito inteligente, todas as coisas ali que uma mãe deseja, né, pro seu filho. Uma mãe sã, né, deseja pro seu filho. Mas assim, em todo momento eu deixava a porta aberta pra Deus agir de acordo com a vontade dele. Eu não colocava assim, batendo martelo de coisas, né? Eu deixava a porta aberta pra Deus agir de acordo com a vontade dele. E Deus pegou esse quesito educação, que é tão importante pra mim, é tão importante na minha jornada de vida, e ele mudou a minha vida de perna pro alto. Deus tem me chamado, e é um chamado de Deus coletivo para mulheres, tá, gente? Que a gente, infelizmente, acha que a Bíblia é por contexto cultural, e não é. A Bíblia ela é fora de contexto, sabe, gente? Fora de contexto que eu digo assim, ela não tem a ver com a sociedade com que ela foi escrita, ela tem a ver com nós, com as pessoas para quem ela foi escrita. Então, assim, é um chamado de Deus coletivo para a vinda, né, de volta para casa, para as mulheres estruturarem o seu lar. E um chamado de Deus para mim, né, nesse caso, da educação da minha filha, que ela seja feita pelas minhas mãos. E aí Deus foi me mostrando N coisas, assim, de doutrinações, de tudo o que acaba passando, assim, e a gente acaba achando normal. O que eu quero dizer com essa história é que realmente a gente tem que orar, né, deixando a porta aberta para Deus, para Ele fazer a vontade dele na nossa vida. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu espero que vocês tenham aí, né, entendido por que eu trouxe toda essa história, porque realmente é uma coisa que contradiz a minha vontade, né? Contradizia, né, no caso, nesse tempo passado, quando eu estava grávida. Hoje em dia já é a minha vontade, mas foi realmente uma luta pessoal minha com Deus. E aí eu gostaria que vocês entendessem que a gente muitas vezes não tem que lutar contra Deus, porque Ele é Pai e Ele quer o melhor para nós. Vamos orar, meninas? Ajuda-me, Espírito Santo de Deus, a orar de acordo com a Tua vontade. Fala ao meu coração enquanto leio a Tua palavra, de modo que eu cresça em conhecimento. Capacita-me a orar em poder e de acordo com aquilo que Te agrada. Obrigada pelos momentos em que orei pedindo algo e Tu não me deste porque não era bom. Posso entender isso agora e sou grata. Amém. Graças a Deus. Minhas amadas amigas, se vocês foram edificadas por esse vídeo, de alguma forma, se tocou em você de alguma forma, por favor, não deixe de avaliar ele, isso é muito importante para o canal. Curte esse vídeo, compartilha ele com o máximo de pessoas possíveis para você edificar a vida de outras pessoas também. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, se inscreva e ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo de todas as coisas boas da vida que eu trago com o maior carinho aqui para você. Aqui você fica sabendo sobre devocionais, rotinas, vlogs de donas de casa, maternidade, educação de filhos, tudo que o Espírito Santo revela no meu coração, que isso me torna um pouquinho mais virtuosa, um pouquinho mais edificadora, um pouquinho mais sábia. Eu tento traduzir em conteúdo e trazer aqui para você, para que você também aproveite e se torne mais virtuosa, mais edificadora e mais sábia. Eu te agradeço grandemente por ter ficado aqui comigo até o final, que você tenha um dia abençoado. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Tchau!